Olá, bom dia! Me programei para vir aqui, escolhi o dia de hoje para contar para vocês o meu testemunho. É assim que a gente chama na igreja, quando a pessoa vai contar a história dela, como tudo começou, de onde que surgiu essa ideia, como eu me converti, como que uma pessoa ateia, que não acreditava em nada, virou cristã. Então, para você não se desanimar, eu não vou pegar a Bíblia, eu não vou pregar para você, não é essa a ideia. A ideia é eu te contar a minha história, como isso aconteceu. Por isso que eu já deixei lá nos meus stories as partes da Bíblia que fazem sentido, juntando aqui com a história que eu vou contar para vocês. Então, aqui é um caso. Nós vamos conversar a respeito dessa transformação. Por quê? Quero te contar o que é ser ateia. Gente, eu era ateia de verdade. Não existe esse meio do caminho, é ateia, mas no fundo acredita. Não, eu não acreditava em nada. Minha crença era absolutamente em mim. Eu só acreditava que eu era capaz de fazer as coisas. Como que isso começou? Eu sou criada numa cidadezinha pequenininha, que tem igreja católica, é a principal. Então, eu sempre ia lá, fazia a coroação de Maria, participava das coisas, eu ia na missa aos domingos com a minha avó. Só que eu pensava assim, se eu peço para Deus uma coisa e Ele não faz, eu peço uma coisa para Deus e Deus faz. Então, Ele faz o que Ele quer, independente se eu pedir, se eu não pedir. Se eu fizer alguma coisa, não muda nada para Deus, porque Deus é todo poderoso, pode tudo. Então, o que é isso? O que é Deus? Entendeu? Ele faz o que Ele quer. Ele manda e desmanda. Eu não tenho autoridade. Se eu tenho aí depois fala, você tem livre arbítrio. Você pode fazer aquilo que você quiser. Deus é indeciso, né? Ele manda, mas eu que escolho. Eu não acredito em nada disso. Isso aqui para mim é uma invenção de moda. Nós viemos do nada a gente vai voltar. Acabou, vive a sua vida, faça as escolhas, determina seu caminho e vai viver. Se você for bom, você vai colher coisa boa. Eu não acredito nisso também não, porque se uma pessoa é boa, morre mais nova, morre de acidente, não sei o quê. Não acreditava nisso. Eu acreditava na época que se você é uma pessoa boa, as pessoas vão gostar de você. Por isso você vai ter no meio de pessoas mais agradáveis. Se você é chato, inconveniente, ninguém gosta de você, você vai ficar mais isolado. Eu só acreditava nisso. Se você faz escolha ruim, bebe, dirige, você tem mais chance de morrer. Mas era só isso. São suas escolhas, determinam a sua vida e você faz aquilo que você quer. Pronto, acabou. Mas eu vou orar a Deus para eu passar nessa prova. Aí eu não passei. Adiantou orar? De nada adiantou. Então Deus não existe. Na minha vida, Deus não existia. Nenhuma força. A força da natureza. Não, nem força da natureza, não. Força da natureza é para fazer chuva, trovão, sei lá. Mas força da natureza, eu não acreditava absolutamente nada. O que eu acreditava? Que se eu estudasse, eu passaria no vestibular. Se eu não estudar, eu não vou passar. Se eu me dedicar a ser uma pessoa mais legal, mais gente boa, eu vou ter uma turma de amigos mais legais. Se eu conseguir um emprego bom e me dedicar nesse emprego bom, eu vou me destacar, vou conseguir um emprego melhor. Então, tudo na minha vida dependia de mim mesma, de mais ninguém. Então, não orava. Para não falar, assim, como eu fazia coroação quando eu era criança, eu tinha a Nossa Senhora da Conceição, tenho quase certeza que é a do cabelo grandão. Eu tinha essa Nossa Senhora da Conceição no meu quarto, porque remetia à minha avó, que era uma mulher que eu gostava muito, ela já faleceu, minha outra avó. E eu lembrava dessas coroações que ela me incentivava a fazer e tal, então eu tinha essa santinha na minha casa como objeto decorativo. Para minha avó, para remeter a minha avó, o momento eu não orava para ela, eu não pedia para ela interceder por mim, nada. Tanto é que no dia que eu converti, com todo respeito para você que é católico, tá? Mas para mim não fazia significado. Quando eu peguei a santinha, joguei fora. Tranquilamente. Não tive, meu Deus, a santa vai vir para mim, eu vou pagar pelo que eu fiz. Eu tô falando da minha conversão, tá, gente? Respeito todo mundo, pode ter suas crenças. Então, eu quis dizer que para mim não tinha significado. Para mim, dizer. Então, tá. Vivendo a minha vida de ateia até os 27 anos. Meu irmão,
Meu Deus do céu, agora é o exposed do irmão. Meu irmão era muito doido. Aprontava tudo, bebia pra caramba, aprontava com mulher, era desrespeitoso, afrontoso com meu pai, com a minha mãe. Pensa num cara babaca. Foi mal aí, Gui, mas era. Aí o que ele fez? Não tinha mais como ele arrumar confusão. Ele morava aqui em Belo Horizonte e não tinha como mais meu irmão arrumar confusão na vida dele. Aí minha avó falou com ele para ir morar na casa dela lá em Tarumirim, que ela iria ajudá-lo. E minha avó, ela era meio católica, meio umbanda. Eu já fui em alguns lugares com ela diferentes, eu não sei o nome da religião. Mas era um lugar que a gente recebia espírito, aí tinha um espírito que tomava conta da gente, o meu era o Luizinho, que era o espírito que tomava conta de mim. Mas, tipo, eu ia com minha avó, tava nem aí, que Luizinho que, sabe? Aí a mãe de santo, eu não sei qual que é a religião, não sei. Eu tinha que andar com um pano pra me proteger, aí eu deixei pra minha avó toma conta desse pano pra mim, que eu não tava nem aí. A minha avó não tinha mais o que fazer com meu irmão, porque meu pai brigou com meu irmão, não aceitava meu irmão em casa, minha avó colocou meu irmão pra dentro da casa dela, lá no interior. E chamou quem? Uma tia crente do reteté, assembleiana, da saia longa e do coque, pra poder orar pelo meu irmão. Pensa bem, gente, a minha avó, católica fervorosa, gosta de uma confusão ali do espiritual e tal, chama uma tia crente do coque para orar pro meu irmão. E meu irmão, mais doido que o Batman, aceitou essa mulher orar por ele, minha tia do outro lado da família. E aí a tia Joselice foi lá e levou um pastor para orar pelo meu irmão. E meu irmão aceitou esse pastor orar. Nessas idas e vindas dessa oração, e eu morava em Barbacena, que eu estava fazendo faculdade de medicina. Um dia eu fui lá assistir, ver o que estava acontecendo lá com meu irmão, né, desse conversão do meu irmão, tipo, mó deboche. Tava do lado de fora ouvindo as orações, gente, eu debochando. Falei assim, esse meu irmão é um mau caráter, pessoa ruim, e ainda vai converter, Deus vai salvar isso? E tem uma parte da Bíblia que fala que o vermelho escarlate se tornará branco como a neve. E meu irmão falava isso comigo, mas isso me subiu um ódio. Mas um ódio. Como que uma pessoa que faz tanta maldade na vida, igual meu irmão fez, pode se converter e ficar branco como a neve? Tem que pagar. Filho da mãe, aprontou tudo que podia e que não podia. Mas então meu irmão converteu. Aí meu irmão começava a falar com Deus. Então quem fala ouve, né? Então meu irmão começou a ouvir a voz de Deus. Meu irmão mudou de atitude, bebia, parou de beber, arrumava confusão com mulher, parou de arrumar confusão com mulher. Como que isso é possível, uma pessoa mudar de um extremo tão grande? Na medicina, tem uma coisa que chama surto psicótico. Quando a pessoa muda de comportamento de uma forma exagerada e começa a ouvir vozes, a ter comportamentos muito distantes da realidade. Então, o diagnóstico que eu fiz para o meu irmão era que ele estava em surto psicótico. Meu irmão pirou na batatinha. Comecei a conversar com pessoas que têm irmãos, uma amiga que tem um irmão esquizofrênico. E ela falou que o surto do irmão dela para desenvolver a esquizofrenia foi assim. Começa num surto e depois vai piorando. Então, eu achei que o surto do meu irmão de psicose, que ele ia desenvolver uma esquizofrenia. E pronto, minha vida acabou. Aí eu que vou ter que cuidar, né? Meus pais não iam ter estrutura psicológica para cuidar de um doido. Qual meu irmão tava, com perdão da palavra, mas meu irmão tava completamente surtado, pra minha cabeça. Aí eu comecei a procurar psiquiatra. Eu fui em 2 psiquiatras, agendei e fui a 2 psiquiatras. Contei essa história, igual eu tô contando pra vocês. E os psiquiatras, os 2, concordaram comigo que provavelmente meu irmão estava entrando em surto psicótico e iria desenvolver algum quadro de alguma doença. E uma das doenças psiquiátricas que ele poderia desenvolver era mesmo a esquizofrenia. Aí eu falei, pronto, meu irmão pirou. Igual a minha vida acabou e tal. E a gente não tem internação compulsória de uma pessoa que a princípio não está fazendo mal a ninguém. Ele está fazendo mal só a ele mesmo, com aquela crença louca dele lá. Então, o que eu fiz? Fui atrás de igreja para mostrar para o meu irmão que aquilo que estava escrito na Bíblia tinha sido escrito por homens. Gente, não tem lógica essa Bíblia ter sido escrita por Deus. Deus, ó,
Tá nem aí pra você. Deus nem existe para começar. Como é que Deus vai escrever? Aí, um escolheu um livro para entrar, o outro tirou outro livro, um colocou uma parte na Bíblia, o outro colocou a outra parte. A Bíblia é toda mexida. Você não concorda comigo? A Bíblia do católico é diferente da Bíblia do evangélico, porque tem livros diferentes. Eu falei, não, gente, o negócio não faz sentido nenhum. Mas eu vou lá. Comecei aí. E a Igreja Batista Central é uma igreja muito grande aqui em Belo Horizonte. Eu falei, eu vou, ninguém vai ver que eu existo ali e vou. Gente, mas eu xingava o pastor igual uma doida. Eu entrava lá e falava, lá vem o pastor pedir dinheiro. Olha o tamanho desse templo. Olha o dinheiro que esse povo gastou para construir esse templo aqui. E pedindo mais dinheiro ainda. Lógico que tem que pedir manutenção de um lugar desse tamanho. Olha o preço que é. E ainda o povo humilde fica dando dinheiro para o pastor aproveitar. E era isso que eu pensava. Ah, e agora a oferta, porque não basta o dízimo, que é 10% do seu dinheiro. Você ainda tem que dar oferta, além daquilo. Agora nós vamos ajudar os missionários, agora nós vamos ajudar não sei o quê. E eu ficava indignada. E aí na Bíblia tem passagem que fala assim, olho por olho, dente por dente. Aí depois bateu numa face, oferece a outra. Deus matou um monte de gente, agora Deus é contra a morte. Eu falei, gente, viagem, gente, basta 2 neurônios pra você entender que essa Bíblia é uma mentirada toda. Aí eu falei, como é que eu vou fazer pra falar isso com meu irmão? Aí eu comecei a ir num culto. Aí um tempo depois eu ia em outro culto. Aí eu comecei a ir em outro culto. Aí meu irmão falava comigo, pede, que eu tentava convencê-lo, né, nas ligações que eu fazia com ele. E ele falava comigo, pede que você vai receber isso que eu tenho. Procura, pede a Deus para te mostrar quem Ele é, que Ele vai se mostrar para você. Eu falei, não tem Deus. Mas Tag, pode deixar, vou falar com Deus. Aí um dia, eu tentei ler a Bíblia. Eu tentei ler a Bíblia para poder explicar para o meu irmão que aquilo tudo que ele estava falando era uma viagem. E eu pegava a Bíblia, gente, eu não entendia nada. Nada, não fazia sentido, as histórias não concatenavam, um parágrafo eu já não entendia o próximo, então para mim a Bíblia não fazia o menor sentido. Aí ele falou essa parte de orar, de pedir, receber, e realmente isso está na Bíblia. E eu fiz uma oração despretensiosa no meu quarto, falando, Deus, se você existe, eu quero te conhecer, porque para mim você não existe. E aí me falaram de uma igreja pequenininha que tem no Barro Preto, essa igreja ainda existe. E que lá não tinha fachada, não tinha nome no prédio, que eu poderia ir lá, mas teria que bater na porta para abrir a porta para você ir lá e conversar com as pessoas lá dentro da igreja. Aí o que eu fiz? Fui lá, dizendo, ninguém me conhece, ninguém vai saber da minha vida. E na igreja evangélica tem uma coisa que chama revelação, que a pessoa fala aquilo que você está pensando, fala da sua vida lá na frente. E minha mãe tinha uma amiga, a Fátima, que vivia falando da minha vida. E eu falava assim, minha mãe que contou, minha mãe que falou. E ela falava coisas do futuro, que vieram a acontecer muito tempo depois. Mas eu não acreditava, eu achava que era minha mãe que estava fofocando para ela. Aí eu vou lá nessa igreja aí que ninguém me conhece, ninguém nunca me viu na vida, não conhece nem minha mãe, então eu vou nessa igreja pequenininha do Reteté que ninguém nunca viu. E eu lá não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus, não acreditava em nada, e a única coisa que eu tinha feito era tentar ler a Bíblia, e eu não entendi nada da Bíblia. E a outra coisa foi pedir a Deus que se ele existisse, que era para ele se mostrar para mim, mas assim, na certeza que ele não existia. Cheguei na igrejinha, bati na porta, a pastorinha lá, Mirta, meu amor, abriu a porta pra mim, eu não a conhecia, tá? Aí abriu a porta pra mim, aí tinha umas 8 pessoas só na igreja. Aí crente, não sei se vocês conhecem, mas crente tem muito mania de orar com a mão pra cima, assim, né? E eu imitei, assim. Aí eu imitei os crentes, né? Os crentes estão lá, né? Eu tô imitando, aí eu tô assim, mas eu não tava fazendo nada, não tava fazendo nada. Talvez eu tenha falado que se Deus existe, que você se mostre para mim, porque eu não tinha oração, porque eu não acreditava. Meu filho, essa pastorinha, não sei, essa pastora maravilhosa, encostou a mão dela na minha mão e falou, começa a orar em línguas, recebe o Espírito Santo. Eu falei, eu tô falando em português. Ela falou, recebe. Acredita! Na hora que ela falou isso, eu comecei a orar em línguas.
que você que não sabe o que é isso, quando a gente ora, a gente pode manifestar os dons do Espírito Santo, que é a certeza que ali tem Deus em você. E uma dessas manifestações é o dom do Espírito Santo através de oração em línguas. E o que isso mudou minha vida? Mudou tudo. Mudou tudo. Neste dia, em agosto de 2011, eu cheguei em casa, eu fui ler a Bíblia, eu entendia a Bíblia inteira. Eu li o Novo Testamento e eu entendia tudo. Tudo começou a fazer sentido. E eu comecei a conversar com Deus. E eu falava, então, tá, você existe. Porque eu não ia falar dessa língua louca sem existir Deus. Eu falei, Deus existe. Então, comecei a conversar com Deus. Falar, Deus, não sei o quê, nananana. Aí, eu ia no culto, o pastor falava, me respondia aquilo que eu estava orando. Eu falava com Deus, a pastora orava por mim e orava e falava aquilo que estava dentro do meu coração, que ninguém sabia. Aí, pronto. Aí, acabou. Aí, eu converti em agosto de 2011. Aí, eu comecei a acreditar na convicção que Deus existe. Então, foi assim que eu passei de ateia para cristã. Só que é uma caminhada. Eu acreditei que Deus existe, que Jesus é verdadeiro, só que eu não o conhecia. Fiquei sabendo da existência. Mas para a gente conhecer a Deus, a gente tem que ouvir a palavra de Deus, ler a palavra, porque é ali que a gente vai conhecer quem Deus é. E o que eu comecei a fazer? Comecei a ler a Bíblia. Só que, o que aconteceu quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu fui batizada? Eu conheci uma pessoa. Nesse mesmo mês, em agosto de 2011, eu converti e conheci um cara. E tudo bem, eu vi que esse cara tava meio afim de mim, aonde que eu ia, ele ia atrás, gostava de estar na minha companhia. E eu, beleza, não estava interessado, deixava fazer o que ele quisesse pra lá, porque uma vez que eu converti, eu não queria ter relacionamento mais com pessoas que não tivessem da mesma fé que eu. Mas deixa ele lá, vai levando a vida dele. Só que enquanto eu lia a Bíblia e conhecia mais de Deus, mais eu via que aquele caminho era o caminho que eu queria seguir. Só que eu ainda estava nos primeiros passos. E nesses primeiros passos de quem estava conhecendo, eu estava conhecendo esse outro cara também e fui me deixando ser envolvida por ele. Eu quis, obviamente, porque senão eu não sou trouxa, sou uma mulher, sei muito bem o que eu estou fazendo da minha vida. E aí, quando eu vi que já estava uns meses eu falei, Deus não tá nessa história. Se eu quiser ter relacionamento com esse cara, Deus não tá nisso. E eu sei que Deus não é Deus de confusão. E uma parte da Bíblia fala que o morno será vomitado. Ou você é crente, ou você vai viver sua vida. Se você ficar brincando com Deus, o preço que se paga é maior do que quem tá fora. Então, o que eu fiz? Saí da igreja. Larguei. Por quê? Se eu quero viver aquela paixão lá com aquele cara com quem eu queria me envolver, não tinha como Deus estar ali. Deus não é Deus de engano, Deus não mistura as coisas, Deus tem um caminho para você. Se você quer fazer da sua vida o que você quiser, sou livre. Então, quando eu me converti, eu ainda, até hoje, eu sou livre. E eu escolhi abandonar Deus. Ai, que arrependimento! E tá. Oi, Dani, obrigada. Você sabe boa parte dessa história mesmo. Então, o que eu fiz? Fui viver esse relacionamento e abandonei Deus. Quando eu abandonei, depois desse relacionamento, foi um traulitada que eu levei. Mas eu tomei um ferro nesse relacionamento, mas sofri igual cão. E aí, por que eu não voltei pra Deus? Depois desse relacionamento todo errado, tudo errado, tomei chifre, pau quebrou, confusão. Por que eu não saí disso e não voltei para Deus? Porque eu ficava com medo, porque eu estava o quê? Conhecendo a Deus. Eu tinha só 6 meses de caminhada com Deus quando eu larguei. Então não tinha tanta convicção do amor dele por mim.
E eu não tinha tanto conhecimento de Deus. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu voltar para Deus? Vou não. Porque ele vai me tentar de novo. O que vai fazer? Vai me mandar um outro cara, porque meu sonho sempre foi casar. Não sei se você sabe, eu nunca quis ser médica, eu nunca quis ser empresária, eu sempre quis casar, mas nunca casei. Então, nessa época, eu falei, eu não vou voltar para Deus não, porque o que acontece? Quando a gente tá em Deus, a gente tem que orar e aguardar o tempo dele. A gente tem que orar, pedir a Deus e no momento de Deus, a gente tomar as atitudes. A gente que é guiado por Deus, a gente tem um momento de espera. Mas o espera não é deitada na minha cama. A minha espera é fazendo, mas fazendo dentro daquilo que Deus nos orienta a fazer. E foi isso que aconteceu comigo. Eu não queria esperar Deus. E eu não queria também ser tentada novamente e cair na tentação. Vi um outro homem enrolado na minha vida e eu me envolver de novo. Falei, eu vou escolher meu marido, vou ficar orando para Deus, eu vou resolver isso, eu vou escolher meu marido, eu vou abrir meu consultório, vou ficar orando para Deus não. Vou viver minha vida e vou pro inferno mesmo, e pau quebrando, vambora, eu sei que Deus existe. Sempre, depois do dia que eu acreditei, eu nunca deixei de acreditar. Eu só não obedeci. Eu fui viver a minha vida do meu jeito. 7 anos se passaram. Eu vivendo a minha vida, fazendo as minhas escolhas. Só traste na minha vida. Abri um consultório, deu tudo errado. Aí esse consultório que eu tava, o meu sócio, peraí que eu vou beber água, que agora vem a segunda parte. Faz uma pausa aí, ó. Pausa. 7 anos afastada de Deus, tá? Calma, vou continuar. Vivendo minha vida e fazendo péssimas escolhas, tanto com relação a homens quanto com relação a trabalho. Aí beleza, fui lá. Fui 7 anos depois, nesse consultório que eu abri, o meu sócio falou comigo, Gisele, vamos fazer uma consultoria pra gente ver como que a gente pode melhorar esse consultório, porque não tava dando errado, mas também não dava certo, não fluía. Falei, bora, vamos fazer essa consultoria. Aí a gente fez a consultoria que chama Caprone. Ainda existe, é muito boa, tá? Aí a gente foi pra fazer Caprone e o Caprone falou assim, ó, eu sou ateu, eu não acredito em nada, mas qualquer pessoa, sempre água São Lourenço. Então, aí o que eu fiz? Como o Caprone falou assim, ó, eu sou ateu, mas quem acredita numa força maior, em algo maior, numa entidade, no Exu, no Deus, no Espírito, sempre consegue ser melhor na vida do que quem não acredita em nada. Eu falei, eu tô aqui pagando curso de consultoria para aprender que quem tem fé em Deus anda melhor, vai para frente. Eu falei, você quer saber? Vou atrás de Deus de novo. Eu vou bater na porta daquela igrejinha e vou procurar. Porque se eu tô procurando consultoria para mudar o meu negócio, eu conheço o dono que muda a minha vida inteira. Chega de bater em murro, dando murro em ponta de faca. Chega dessa vida medíocre que eu tava vivendo. Que vida medíocre que eu vivi, meu Deus do céu. Como eu fui boba. Então tá, bati lá na porta da igreja. Eu não tinha mais o contato da pastora, eu não sabia nada. Eu só sabia que o culto, agora eu não lembro se era terça ou quinta à noite. Bati na porta, tava tendo o quê? O culto lá. O culto acontecendo. Aí o que a pastora falou? Ah, nós vamos, o dia que você quiser, voltou a ter esse culto lá. Nós vamos lá, eu te levo, quem quiser ir leva com o maior prazer, que mudou a minha vida. Aí eu voltei lá na igrejinha, bati na porta. Aí quem tava lá? A minha pastorinha maravilhosa. E lá eles oraram pra mim e falaram, desfaz essa sociedade. Esse consultório não é o seu lugar. Meu filho, quem é Caprone para me dar orientação? A orientação dele foi a mesma, mas quem deu orientação primeiro foi a minha pastora. Então o que eu fiz? Desfiz a sociedade. Você acha que foi fácil? Não é assim, não. Foi uma luta. Aí, o que eu fiz? Eu assinei um documento e dei tudo pro meu sócio. Porque o meu sócio estava administrando, queria ver como podia fazer. E eu queria seguir a Deus, mas assim, à risca. Se é para desfazer a sociedade, é hoje. Fui lá, dei tudo, dei o consultório inteiro, todas as reformas, tudo, não pedi nada. Eu assinei e dei o consultório todo montado, 4 salas, 2 andares,
tudo, toma pro meu sócio. E ele ficou com tudo e beleza. Gente, dinheiro não faz diferença nenhuma na minha vida quando eu quero seguir a Deus. Na hora que eu comecei a seguir a Deus, gente, isso foi em fevereiro de 2019. E agora eu vou te contar uma coisa muito importante. Presta atenção aqui. E essa passagem está nos meus stories. Quando eu falei que eu não ia voltar para Deus porque Deus ia me tentar, e eu não queria ser tentada, porque meu sonho era casar. Quando eu me converti, apareceu um cara, e esse cara me conquistou. E eu preferi viver esse relacionamento com esse cara do que viver com Deus. E eu me ferrei, né? Variar. Aí o que aconteceu? Eu fiquei com medo de me ferrar de novo, de voltar para Deus e aparecer um outro cara e eu me deixar envolver e o cara não prestar. Aí eu falei, tem uma passagem na Bíblia que tá lá nos meus stories, que é de Tiago, que fala, a gente tem provações, a gente passa por momentos difíceis, mas Deus não tenta ninguém a ponto de levar essa pessoa a pecar. Quem te faz pecar é o seu próprio desejo. Então aquela tentação foi de Deus? Foi o meu desejo que me cegou. Eu queria tanto casar que eu acreditei que aquele cara poderia ser um cara bacana pra mim. Então eu preferi abrir mão de Deus. Então o que eu fiz? Eu fiquei cega. Porque o meu pecado, o meu desejo era maior do que o meu amor por Deus. Então Deus nunca ia me tentar. Não vai mandar um traste pra mim, é bom que você aprende. Não, Deus não faz isso, não caia nesse engano. É você, no caso, eu, com meu desejo, que me levei pra fossa, que me levei pra ter uma opção péssima de vida. Eu que escolhi esse caminho horroroso. E paguei pelas consequências. Você pode ter certeza que o que eu sofri não tá na história. Se você sofreu por causa de homem, meu bem, vem conversar comigo, porque eu sofri até. Mas de qualquer forma já passou, tá? Isso tem muitos anos. Então, o que acontece? Quando você tá passando por um momento difícil, e se você é cristã, pensa bem. Será que é Deus que tá te colocando numa provação para mostrar? Um dia o Daniel fez uma live, um amigo meu conhecido da igreja, ele fez uma live e falou, nenhuma provação, na verdade falou assim, a provação de Deus é para mostrar aquilo que está no seu coração. Então você vai passar por momentos difíceis para mostrar o seu caráter, para mostrar os seus valores e para mostrar o tanto que você está disposto a ser obediente a Deus. E as tentações, aquelas coisas que te levam a pecar, na verdade está dentro do seu coração. É o seu próprio desejo que te leva a pecar. E porque naquele momento que eu me converti, lá em 2011, eu saí da igreja? Por que ali não foi só a tentação? Tem a parábola do semeador que eu coloquei também para vocês lá nos meus stories. Resumidamente, na parábola do semeador, ele fala assim, Jesus conta essa história, que ele joga a semente num lugar cheio de pedra. Ali não nasce nada, a semente não germina, é pedra, não tem solo. Joga em outro lugar, tá cheio de espinho. A semente até começa a brotar, ela até começa a sair ali aquela semente, a formar uma plantinha. Só que os espinhos sufocam ela, não deixam ela crescer. E a outra é quando é plantada em solo fértil. E essa, quando é plantada em solo fértil, ela floresce de forma maravilhosa. E o que essa história quer dizer? Essa é a história da minha vida. Quando eu conheci Deus, quando eu conheci Jesus lá em 2011, a semente da palavra de Deus foi plantada. Só que em volta de mim tinha muito espinho. O que era esse espinho? Um amor pelo mundo, um amor por mim mesma, uma certeza que eu conseguiria fazer as coisas pela força do meu próprio braço, a certeza de que eu poderia escolher melhor que Deus, a certeza de que eu queria abrir meu consultório, eu queria arrumar meu marido, eu queria ter a minha família e eu poderia fazer isso melhor que Deus. Então esses espinhos, que são esses meus sentimentos, me sufocaram a palavra de Deus na minha vida e ali ela não cresceu. E ali Deus morreu pra mim no sentido de eu não buscar intimidade com Ele, não buscar proximidade com Ele. Então em 2019, quando eu voltei, o solo estava fértil. Ali o solo estava fértil. Então eu comecei a ouvir a palavra de Deus
sedenta, mas assim, louca, desesperada por ter mais de Deus, por querer conhecer mais de Deus e ter mais proximidade com Ele. Então eu comecei a cada vez mais ler mais a Bíblia, orar, buscar e conhecer quem Deus era. E sabe qual que é a diferença principal à medida que você conhece Deus, do que eu era em 2011 ou do que eu virei em 2019? É que quanto mais você conhece, mais você ama, mais você admira quem Deus é e mais você obedece. Não adianta você crer em Deus se você não obedecê-lo. Você precisa obedecer para colher os frutos. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando falar isso vem de Deus, isso é de Deus. Deus tem graça, Ele pode dar para você de graça, sem você merecer. Mas Deus quer da gente obediência. Eu comecei em 2019 nesse caminho de obediência, de buscar cada vez mais conhecer mais de Deus e amá-lo. E é uma admiração tão grande, um amor tão grande, que eu não consigo mais desobedecê-lo. Eu não consigo mais desviar daquilo que Ele tem para mim. Então, o que eu cresci, o que eu aprendi do amor de Deus comigo é tipo surreal. É surreal. Então, eu queria que vocês pudessem ter esse momento com Deus, de ver como que Ele pode modificar a nossa vida. E eu queria falar também dessa parte com relação do amor e do cuidado de Deus, que muitas pessoas falam comigo. Que essa vontade de dar meu testemunho foi quando eu estava lá em Valadares, com a minha fé, na festa dos meus amigos lá dos anos 99. Eu fiquei assim, as pessoas me perguntando como é que eu converti, como assim que eu converti e tal. E um amigo meu veio falar, fulano converteu, mas apronta todas. Aí depois, mas você é da igreja do ciclano, fulano não presta, fala que é crente, mas não presta. Aí eu fui ver na Bíblia, né, essa parte. A gente não tem que olhar para as pessoas, a gente tem que olhar para Deus. E na Bíblia fala que, eu não queria pegar a Bíblia, não vou pegar. Mas que fala a respeito de quando você se converte, você conhece a Deus. Isso foram os meus 7 anos que eu falei para você. Quando você se converte, você vai para Deus e lá você desvia. Aí o que é isso? É você voltar para sujeira, para porcaria que é o mundo, para se entregar para uma vida péssima, de péssimas escolhas. E ali, quando a pessoa fala, mas é crente, mas não presta, vamos filtrar? Vamos filtrar, porque está na Bíblia. Se você fala que é crente e apronta todas, a Bíblia fala que você é um porco que voltou para a lama, assim como um cachorro que voltou para o seu próprio vômito. Isso está na Bíblia. Então, a gente vê muito porco de lacinho, que é aquela pessoa que se diz crente, mas namora o mundo, flerta com o mundo, vive no mundo, vive os valores do mundo, mas domingo vai na igreja. E essas pessoas fazem tudo que não devem no mundo, mas no domingo está na igreja. Você pode ter certeza que Deus está vendo isso. Então, não critique o crente por causa dos crentes que você tem visto por aí. Porque eu também vejo. Eu não sou cega, eu não sou burra. Eu também estou vendo um monte de crente que não presta. Eu estou vendo o pastor ser preso, igual vocês estão vendo aí no noticiário. Um pastor foi preso por assédio sexual a meninas mais novas. Eu estou vendo também. Mas a Bíblia também sabe disso. E lá deixa bem claro, é o porco que está rolando na lama. E tem muitos que o porquinho toma banho, põe o lacinho e finge de crente, e não é. Mas o meu negócio é igual eu. Quando eu tava lá em 2011, que me apaixonei pelo cara e quis largar, eu não quis ser uma porca de lacinho, fingir que eu era crente e aprontar todas. Eu quis fazer o que eu deveria fazer, que era viver a minha vida em pecado lá, e deixa Deus pra fora. Agora, se você fala que é crente, você tem uma vida ali, você conhece o evangelho e você fica indo e vindo com relação a Deus, Deus está vendo. Então, se você que não gosta de crente, não acredita muito em crente por causa das coisas que você vê, não preocupa com essas pessoas, Deus está vendo também. E o preço deles vai ser alto. Preocupa com você. Então, quando alguém me pergunta qual igreja que eu sou, gente, eu não tenho denominação. Eu frequento a Igreja Batista da Lagoinha. Quem me representa é Deus e Jesus. Nenhum pastor me representa. Ninguém me representa. Quem me representa é Deus e Jesus. Sabe por quê? Pastor erra,
pastora erra, essa minha pastorinha que eu amo também, eu também. Então, o meu negócio não é com relação a pessoas. Meu negócio é com o céu. A minha fé, o que me leva a buscar as coisas, vem de Deus, vem do alto. E não com relação a quem está aqui do meu lado. Porque aqui está todo mundo vivendo. Algumas pessoas estão lutando. Eu, por exemplo, converti em 2019. Obedeci, entrei no caminho. Minha conversão foi em 2011. A minha postura mudou em 2019. Desde 2019, eu me lambuzei de lama 2 vezes. Eu voltei pro chiqueiro. Mas sabe qual que é a diferença de quando a gente tá ali no caminho e por vezes desvia dele? Não deveria. Mas se por vezes eu desviei, o que é? É na mesma hora arrepender. É na mesma hora buscar perdão e não fazer de novo. É isso que muitas pessoas não entendem. Ah, porque Deus vai perdoar e você vai continuar fazendo? Ah, mas que Deus é um Deus de amor, tá? Mas Deus também é justo. Se você sabe que aquilo ali, Deus não tá nisso e você tá insistindo, Deus tá te vendo. Deus é justo, Ele não vai fazer de misericórdia na sua vida se você tá brincando com a cara dele. Deus não é bobo, Deus é amor, mas é justiça. E é amor para aqueles que o amam. Ele usa de graça, de misericórdia com todo mundo. Então, a gente tem que buscar a nossa direção, buscar o nosso caminho e buscar a obediência. Davi, quando ele se desviou, Davi fala na Bíblia que ele é um homem segundo o coração de Deus. E mesmo assim, ele foi adúltero e ele matou uma pessoa. Quando ele fez isso, ele voltou para Deus e pediu perdão. Então, as 2 vezes que eu errei nesse caminho, desde 2019, não deu 24 horas para eu pedir a Deus perdão, não. E não fazer de novo. Aí que tá a diferença. O ato de errar continuamente, aí já é condescendente. Você tá ali de acordo com o pecado. Então, se você peca, você precisa mudar de atitude. Sabe por quê? Senão o Espírito Santo não está em você. E isso era uma outra coisa que tá lá na minha passagem, que eu deixei para vocês, para falar. Eu acho que esse vai ser o último tópico agora. Lá na Bíblia, como que a gente consegue ser obediente a Deus? Ninguém consegue ser obediente a Deus pela própria força. Você não consegue falar, hoje eu vou obedecer a Deus. É hoje. Hoje eu tô determinado. Se você tem um caso com uma mulher, com um homem casado, se você, sei lá, o que você faz? Você rouba, sonega, sei lá, cada um dos seus pecados aí. E você, a partir de hoje eu vou mudar. Sabe por que você não muda? Porque a gente precisa do Espírito Santo de Deus para te incomodar e te mostrar que aquilo ali não é o lugar para você. Então é o Espírito de Deus que nos convence do nosso pecado, que nos coloca para andar em obediência, porque você no seu próprio braço, eu na minha força ser obediente, mas é nunca que eu ia conseguir. Eu só consigo isso porque dentro de mim tem o Espírito Santo. E eu queria falar para vocês o que é esse Espírito Santo. E eu deixei essa passagem lá nos stories. Jesus, antes de morrer, ele falou para os discípulos, eu vou embora, eu vou voltar para o meu Pai. Vou deixar vou deixar a Sal. Jesus falou para os discípulos, eu vou embora, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Então, antes de Jesus morrer, como que era a conversa? Como Abraão, como Isaac, Eliseu, Elias conversavam com Deus. Eles conversavam com Deus através de uma sarça ardente, através de sonhos, através de coisas específicas. Mas através do Espírito Santo de Deus, foi só depois que Jesus morreu e foi para o céu. Então, dentro de nós, hoje, habita o Espírito Santo. Você não precisa de um pastor para falar com você. Você não precisa da irmã da saia e do coque para falar com você. Espírito Santo está dentro de você. Se você converter, se você buscar Deus e Ele fizer morada dentro de você. O Espírito Santo não está dentro de todo mundo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Quando você buscar a Deus, aí eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Então você tem que querer
que o Espírito Santo faça morada dentro de você. Então pessoas, mas Deus falou isso comigo, o Espírito Santo falou. Você está com Deus mesmo? Será que foi Deus ou a sua vontade? Eu achei que esse relacionamento era de Deus. Será? Você estava vivendo um relacionamento santo mesmo? Eu achei que esse negócio era de Deus. Será? Você orou para Deus nesse sentido? Deus te mostrou com convicção, com oração? Então, assim, é você e Deus. O relacionamento de Deus, Deus fala, entre no seu quarto, em secreto, e ore com Ele. Então Deus quer falar diretamente ao seu coração, é um relacionamento de você e Deus, através do Espírito Santo. E aí, o que eu estava falando desses crentes que é o porco lá que não se lava, o que você tem que ver se a pessoa é crente? É pelo fruto. Mas fulano é crente, mas faz isso, mais faz aquilo, mais bebe, mais apronta, mais não sei o que. Então não é crente, gente. Pode falar o que quiser. Se eu falo que eu sou crente e você começar a me vir tendo atitudes que desviam de Deus, meu filho pode me acusar. Não sou crente nada, eu sou a porca de lacinho, eu tô voltando pra lama, sou a falsa. Porque se eu falo que eu sou crente e eu não tenho atitude de crente, pode ter certeza que eu não sou crente não. Porque a gente não é o que a gente fala, é o que a gente é. O cristianismo é mostrado pelas nossas atitudes e não pela nossa fala. Então, você é crente? Senta aqui, vamos conversar. O que você sabe de Deus? Mas eu sou uma pessoa boa. Bom só tem um que é Deus, você não é bom não. Pode parar com esses papinhos furados pra mim, porque não cola. Mas Deus me ama. Tá, mas o que você faz pra Deus? Qual que é o seu? Eu tenho boas obras, eu ajudo caridade. Quem disse que Deus depende da sua boa ajuda? Deus quer o seu coração. Depois você faz suas boas obras. Deus quer você. Depois você faz as outras coisas. É através de você. Deus é só instrumento. O que eu tô sendo hoje? Essa live você pode estar achando que é sobre mim, mas não é. É sobre quem habita em mim. Quando eu vim fazer essa live aqui, eu me preparei. Eu não cheguei aqui do nada. Deus me mostrou, me orientou que era para eu vir falar aqui e contar a minha história para vocês. Então eu tô sendo só um objeto. Através de mim tá fluindo o Espírito Santo. Então não é sobre mim. Entende? É sobre o que Ele faz em mim. É sobre o meu andar em obediência com Deus. Então eu queria que vocês tivessem esse discernimento, que são os tópicos mais importantes para mim. É você saber que se você busca, Deus está aí para você também. Mas você tem que querer. E querer de verdade. E quem está em cima do muro, que finge que anda com Deus, ou acha que anda com Deus no domingo no culto e nos outros dias não está com Deus, Deus não está com você. Porque se você está em cima do muro, o muro pertence ao mundo. Ou você toma uma atitude, uma postura de quem anda com Deus, ou você vai viver sua vida e não coloca o nome de Deus nisso. Vai viver sua vida. Não fica fazendo o porco de lacinho. Não fica zombando com a cara de Deus, porque Deus está vendo. E o preço vai chegar, não tenha dúvidas. Então, toma atitude, toma postura. Desde 2019, eu não lembro se foi 2020, em algum momento uma pastora orou por mim e falou, sai de cima do muro. E eu realmente estava em cima do muro. Então, 2019, eu ainda estava num processo de me tornar obediente a Deus. Em alguns momentos a gente se permite e fica ali, mas isso aqui não é pecado. Não é pecado não, mas não agrada a Deus também não. Sai daí, não é seu lugar. E quem te convence que aquilo não é seu lugar? O Espírito Santo que habita dentro de você. Na Bíblia fala que são 2 batismos. Primeiro, batismo nas águas. Por que você tem que se batizar nas águas? Para você fazer uma confissão de que você aceita e acredita que Jesus existe. E o segundo batismo é quando o Espírito Santo vem morar dentro de você. E isso aconteceu com Jesus. Jesus, quando foi se batizar, João Batista batizou ele recebeu o Espírito Santo ali. E quando Jesus morreu, ele deixou o Espírito Santo pra gente. E é através da força do Espírito Santo que hoje eu sou uma pessoa convertida e obediente. Entende que não é sobre mim, mas é sobre quem habita em mim? Entende que eu tenho a melhor vida do mundo, mas não porque sou eu, mas porque Deus habita em mim? Eu queria deixar esse recado para você. A vida é boa demais. Vira e mexe, eu recebo, eu tenho um amigo que está passando por um momento muito difícil e ele tem me mandado mensagem aqui, eu tenho visto, sabe, a falta de Deus na vida das pessoas e como seria bom se essa pessoa tivesse Deus. Como que minha vida teria sido diferente se eu não tivesse jogado esses 7 anos da minha vida fora?
Mas eu sei que Deus recompensa esse desastre que eu fiz, mas também eu tenho que pagar pelos meus erros, né? Então, assim, 7 anos jogado fora, gente. Eu joguei fora 7 anos da minha vida, não faz isso com a sua. Se você nunca converteu, se você não conhece a Deus no íntimo, busca dele, procura dele, porque é bom demais. O amor de Deus é algo que nos inunda. Várias vezes as pessoas falam comigo, nossa, eu adoro seus vídeos, eu adoro quando você fala de Deus. Mas sabe por que você gosta? Porque não é sobre mim, é sobre quem está falando através de mim. A bondade de Deus, ela é demais na minha vida. Vocês não têm noção, vocês não têm ideia de como é a paz que eu sinto quando eu entro aqui na minha casa. Eu abri meu consultório, eu não tenho isso aqui de dificuldade. Tudo flui como uma música. Tudo acontece, tudo é perfeito. Não é perfeito, porque eu não sou boba também, eu não sou infantilizada. Eu tenho meus momentos de dificuldade, mas sabe aonde que eu resolvo? De joelho no meu quarto, pedindo a Deus para tomar conta para mim. E Deus toma. Os momentos difíceis, quando a gente passa, não é que Deus vai impedir. Igual, lembra que eu falei lá no início da live? Se você pede, Deus faz. Se você pede, Deus não faz. Deus faz o que Ele quer. Sim, porque Ele sabe o que é melhor para você. E se você entrega a sua vida para Ele, Ele vai fazer aquilo que te leva para o caminho que Ele tem para você, para o destino que Ele tem para você, aquela vida que Ele te criou, vida de abundância, uma vida boa, perfeita, agradável, de justiça, paz e alegria. Deus prometeu essas 3 coisas pra gente, paz, justiça e alegria. Se você tá com Ele, você vai ter essas coisas. O mundo pode estar acabando, você pode estar com doença, sua família com doença, você falido financeiramente, mas você vai ter paz, justiça e alegria. Deus cuida da gente, Deus é Pai. Quem é o filho que pede pão e o pai dá pedra? Nenhum. Então você acha que Jesus não vai te dar aquilo que você precisa, aquilo que você busca? Mas aquilo que você busca tem que estar alinhado com o que Deus tem para você. Então Deus pode dar como pode não dar, mas quem vai definir isso é a sua fidelidade com Deus e aquilo que Ele deseja para você no seu caminho, aquilo que Deus tem para você. Então, uma frase que eu falo sempre comigo, um versículo, que eu gosto muito, e é a minha graça te basta, a graça de Deus me basta. Eu não casei, realmente, não casei, gente, tô aí, né, vocês percebem. E muda alguma coisa? Sinceramente, não muda nada, porque a graça de Deus me basta, eu não sinto falta aqui dentro. E eu tava falando com um amigo meu, que a gente tem aquela coisinha que a gente busca na bebida, nas festas, com os amigos, não que tenha nada de errado, só que você tá buscando no lugar errado. Quem preenche a nossa vida é Deus. Quem nos leva a viver mais é Deus. E então eu queria que vocês também ficassem com isso, de cuidado com as pessoas que se falam ser crentes e não são. É o famoso porco de lacinho. Então não acreditem neles, porque é pela atitude que você vai julgar esse crente. E a gente está sempre em construção, a gente está sempre, fala que é de glória em glória, de pouquinho em pouquinho a gente vai ficando mais parecido com Deus. E se você está passando por um momento difícil, está num relacionamento errado, está num lugar que não é um lugar para você, talvez seja na hora de você pedir a Deus para te trazer o batismo do Espírito Santo. E o Espírito Santo te guiar para aquele lugar que Ele tem para você, que é um lugar maravilhoso. E essa graça de Deus, essa graça, esse viver o pleno amor de Deus por nós é maravilhoso. Então, assim, eu espero de coração que vocês consigam entender esse amor, que vocês recebam esse amor, mas lembra que esse amor depende da sua entrega e depende da sua obediência. Eu vou te falar essa história, eu posso até depois deixar esse link para vocês, mas que eu acho muito importante. Porque a gente fala assim, Deus é amor, Deus me ama. Sabe quantas vezes que tem Deus é amor na Bíblia? 14. E todas elas foram faladas para pessoas que eram já convertidas. Então, o amor de Deus não é para todo mundo. A bondade dele, o cuidado dele, a misericórdia dele é. Por quê? Se é para todo mundo, por que em uma batalha ele matou 180 mil pessoas? Porque ele fez o povo conquistar a terra de Canaã, matando a galera lá que estava lá dentro da igreja. Então, né? Vamos pensar.
direitinho sobre esse Deus bonzinho, esse Deus amoroso, que em primeiro lugar Deus é justo. Cuidado com o que você fala com Deus, cuidado com as brincadeiras que você faz com Deus, cuidado de levar Deus na brincadeira. Se converta, irmão, vai virar cristão, vai conhecer o amor de Deus. E essa é a minha fé, o que eu acredito. Eu sempre vou respeitar a sua, estou disposta a ouvir o que você tem a falar. Mas outra coisa, não paro de falar, né? Deus não é o mesmo. Deus não é o mesmo. Se meu Deus, a única forma de chegar ao meu Deus é através de Jesus, não tem como o meu Deus ser o Deus do Espírita, que é através de várias vidas. Não é. Você só tem essa vida para você obedecer e acreditar em Jesus como seu Senhor e Salvador. Não tem outra vida. Então o Deus, se para você são várias formas de evolução, é outro Deus. Então pode acreditar, mas é um Deus diferente do meu. Se você consegue pedir intercessão por outras coisas, por pessoas mortas, por coisas mortas, não é o mesmo Deus que o meu. O meu Deus fala que a única forma de chegar a Deus é através de Jesus. E você pode pedir intercessão para os seus amigos, oração em conjunto ali. Olha, eu acho que era isso que eu queria falar. Meu testemunho é esse. Eu continuo esperando em Deus, que eu sei que Ele tem mais para minha vida. E mesmo que Ele não tiver a minha vida... Sério, gente, se eu espirrar agora e morresse, eu era a pessoa mais feliz do mundo. Então, assim, eu sou muito, muito feliz. Sou muito, muito, muito feliz. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa. Aqui, passei por um luto, foi o momento que mais senti o Espírito Santo. Pois é, Deus sustenta a gente, Deus cuida de cada detalhe, né? E quem tem o Espírito Santo, mesmo nos momentos de tristeza, Deus fala que é paz, justiça e alegria. Então, a alegria não vai faltar até no momento difícil. A Sãozinha, ei Sãozinha, linda, que bênção, obrigado por ser um instrumento de Deus para nós. Imagina, Sãozinha, é um prazer, eu amo falar de Deus. Se eu pudesse, eu ficaria aqui, faria várias lives nesse sentido, mas me demandou dias de oração aí, pedindo direcionamento de Deus sobre o que eu ia falar. E eu fiquei com receio de falar para pessoas que não são cristãs, assim como eu não era, porque eu não queria pegar na Bíblia. Minha Bíblia tá aqui, ó, toda marcadinha com as passagens da Bíblia que eu já falei, tudo que eu queria falar, eu falei aqui com vocês. E um dia, quando eu tava lá em 2019, que eu queria voltar para Deus, que eu tava no meu caminho voltando, eu assisti muito o testemunho do Rodolfo Abrantes, porque eu escutava muito o Raimundos na época, né? Que eu não era convertida. Raimundos era ótimo. A minha música da faculdade era complicada e perfeitinha, porque eu era muito chata. Então, essa música, o pessoal me zoava cantando essa música pra mim. E eu vejo, quando às vezes eu vou em alguma festa e toco alguma música do Raimundos, sério, eu fico muito feliz, porque eu vejo o que Deus fez na vida dele. E o testemunho dele me edificou, me levou para lugares mais perto de Deus. Então, eu espero que o meu testemunho, de alguma forma, se tiver uma pessoa aqui que o meu testemunho levou para um pouquinho mais perto de Deus, que o coração ficou mais quentinho, eu fico feliz. Tanto é que eu não anunciei essa live. Ontem à noite eu só coloquei porque eu não queria ficar aqui mexendo na Bíblia para não enjoar quem não é cristão. Eu queria deixar para falar aqui mesmo com vocês, contar o caso, contar a história sem ficar abrindo a Bíblia. E eu coloquei lá, era já de madrugada, hoje de madrugada, quando eu estava orando com Deus. Então, essa é a minha história, essa é a minha vida, e eu não vejo. E quem está em pé, cuide para quem não caia. Então, quem está no caminho, cuidado para não desviar, mas eu não tenho outro lugar para ir. Eu não tenho. Meu caminho é esse, meu lugar é esse. E vou honrar a Deus com a minha vida e com o Espírito Santo que habita em mim. Então, essa é a minha história. Beijo, gente. Bom domingo para vocês. Beijo. Obrigada, Rê. Boa noite, gente. Boa noite não. Bom dia. É porque eu queria falar com a Rê que nós vamos à igreja hoje à noite. Beijo.